cara é burro, é incurável. A burrice dele é incurável. Esse maluco não tem mais conserto. Que é isso? Não, cara sendo gravado enquanto assiste o bagulho e não entende o que tá assistindo. Meu Deus, não consegue fazer um react! Nem cuspi Incurável! todos pelo meu toba maravilhoso, hein? No vídeo de ontem do Dossiê Haluca parte 3, o Yanni, que no caso é o agente lá por trás da agência de TikTokers e por trás do Haluca, e de todos esses vídeos, de todas essas coisas, ele fez um vídeo criticando muito os canais de opinião. Eu até pensei que eu poderia ter feito um vídeo comentando isso ontem mesmo, ou até mesmo colocar isso como um resumo, mas eu pensei que é muito importante essa discussão e que eu acho que seria legal a gente trazer ela aqui pro canal. Então vamos lá, meus amigos. O que são os canais de opinião? Canais de opinião são pessoas que resolvem fazer um vídeo aqui na internet falando sobre coisas gerais. Você deve estar pensando que isso pode enquadrar em qualquer coisa, né? Então, por exemplo, eu posso fazer canal de opinião de comida, por exemplo, e poderia ser um canal de opinião. Mas o que seria essa tal comunidade de canais de opinião? Comunidade de canais de opinião é uma coisa que o Digo sempre fala o tempo inteiro, mas é uma coisa que não existe já há muito tempo. Quando o Digo começou a fazer vídeos de opinião, tinha muitas pessoas que faziam vídeos parecidos e que eram grupos de Discord, coisa do tipo, e essas pessoas se denominavam canais de opiniões, né? Só que o tempo passou. E hoje a gente tem muitos canais que se inspiraram ou se inspiram ainda no trabalho do Digo, de outras pessoas, e que fazem conteúdos parecidos com ele ou de outras pessoas que estão nessa mesma, entre aspas, comunidade. E essas pessoas são chamadas também os canais de opinião. Um exemplo, por exemplo, é o Ramsés. O Ramsés é um canal de opinião. Porém, o Ramsés, ele faz parte de uma comunidade. O Fei, ele faz parte de uma comunidade. O Kill na Voz faz parte de uma comunidade. A Suavemente Comentado faz parte de uma comunidade. Não, eles são todos canais independentes. São canais que se inspiraram, obviamente, no trabalho do Digo, se inspiraram no trabalho de outras pessoas que fizeram conteúdos parecidos e não necessariamente deveriam ser colocados como canais que fazem parte de uma grande comunidade, como se existisse uma seita ou como se existisse um grupo de pessoas na internet que gostasse de falar sobre certas coisas. Bom, uma coisa é certa, esses canais são jovens, né? Todos os canais de opinião são canais que são feitos aí falando sobre coisas que acontecem na internet. Inclusive eu fiz um vídeo comentando sobre isso, né? E veio várias pessoas falando que tem 30 a 40 anos e veem os meus vídeos e tal. Nos meus vídeos eu tento colocar uma coisa mais pensativa, um conteúdo mais contemplativo, um conteúdo menos jovial, vamos dizer assim. E fofoca por fofoca qualquer pessoa vai querer ver, esse tipo de coisa. E no fundo, os canais de opinião no começo começaram como canais de fofoca, vamos ser sinceros. Só que as coisas mudaram de lá pra cá. E hoje em dia, quando você pega os canais de opinião, isso é uma coisa que o Nando Moura falou no vídeo que ele fez sobre o Haluca. Os canais de opinião, eles colocam-se como investigadores. E não é bem assim. O Digo, ele não é um investigador. O Ramsés, ele não é um investigador. O Kill na Voz não é um investigador. A Suavemente também não é investigadora. Todas essas pessoas fazem conteúdos falando sobre temas da internet, falando sobre coisas que acontecem, muitas vezes revoltantes. Mas hoje, quando você pega e olha os canais de opinião que estão tendo sucesso, vamos citar dois aqui, vamos citar o Ramsés e o Serginho Faô. Eles são canais que trazem um conteúdo muito investigativo, eles fazem um conteúdo muito bom, inclusive, vou dizer aqui pra vocês. E aí o Yanni simplesmente chegou e desmereceu o trabalho de todos esses canais, desmereceu o trampo que todas essas pessoas fazem aqui na internet. E aí eu me pergunto, bom, vamos lá, isso é uma coisa que eu gosto de citar e eu quero ver vocês replicando esse tipo de discussão. Existem duas coisas que movimentam o canal, duas coisas que movimentam o criador de conteúdo: validação de um lado e do outro lado, dinheiro. Tem pessoas que têm a vida ganha e não precisam de dinheiro, ou elas estão muito satisfeitas no seu trabalho, só que elas buscam validação. O que é a validação? Você fazer um vídeo, as pessoas virem e falar: nossa, que vídeo pica, sua opinião é pica, entendeu? Isso é validação. Você continua produzindo conteúdo porque as pessoas vêm falando isso pra você. Por outro lado, tem pessoas que pegam e quantitam isso em dinheiro. Então, se eu faço um canal e eu ganho 5 mil reais por mês, e tem outro cara que faz um canal exatamente igual ao meu, e ele ganha 50 mil reais por mês, então a tendência, por mais que o meu conteúdo possa ser considerado melhor do que aquele cara que faz 50 mil reais por mês, é ver que eu sou um fracasso e que ele é um grande sucesso por causa disso. Algumas pessoas veem assim, e talvez o Yanni veja assim porque ele é um empresário, ele é um cara que, ele não é um criador de conteúdo, vamos dizer. Eu sei, ele faz conteúdo,
mas ele é um agente, ele pensa em dinheiro, ele pensa em fechar negócios. Tanto que muitas vezes a gente pega e quer trazer isso à tona, que o que importa não é o que você está trazendo de conteúdo, mas são os negócios que você está fechando, sabe? Então, ele trouxe isso, ele falou sobre isso. Por que vocês fazem esse conteúdo merda aí e vocês não tem ninguém que vai anunciar? Ninguém, não vai chegar uma empresa grande e pegar e patrocinar um canal de opinião, jamais, porque o conteúdo de vocês não é um conteúdo seguro. E eu concordo com ele, o canal de opinião na maior parte das vezes não é um conteúdo seguro. Tanto que você vê que muitas vezes os canais de opinião eles extrapolam o conteúdo. Eles trazem conteúdo de fato, né, odioso e complicado de se ver na internet. Coisa que o próprio Digo já reclamou. Só que aí o que acontece é o seguinte, falar assim também, como se a empresa não quisesse anunciar no canal de opinião por causa disso, também é uma falácia muito grande. Então, isso é uma coisa que assim, pra você público, você pode assistir e cair nessa narrativa do Yanni. Mas eu como criador de conteúdo, e eu tenho um canal de opinião, mas eu não tenho só o canal de opinião, e eu já trabalho com agências e outras coisas há muito tempo. Então, tenho uma experiência muito grande. Provavelmente quando eu entrei na internet pra trabalhar com isso, o Yanni ainda estava na escola, provavelmente. Cara, eu comecei na internet em 2005, pra você ter ideia. Então, eu não sei onde o Yanni estava, mas de qualquer maneira, quando eu pego e penso assim, o que ele quer dizer com essas coisas é o seguinte, ele quer diminuir o conteúdo dessas pessoas, obviamente, ele quer diminuir o trabalho que essas pessoas estão fazendo na internet, mas não é bem assim que funciona. Porque sim, tem muitas empresas que querem sim anunciar para esses canais, tanto que esses canais sempre estão pegando propaganda. Mas aí propaganda de cassino não sei o que. Falando desse tipo de propaganda de cassino, você vai ver a maior parte dos canais do YouTube grandes, gigantescos, estão recebendo propaganda dessa e estão ganhando muito dinheiro. Então pensando pela validação, talvez não seja tão bom, mas pensando pela grana, está sustentando a família dessas pessoas e está inclusive fazendo com que essas pessoas cresçam monetariamente muito rápido, muito absurdo. Mas também tem várias propagandas boas, Surfshark, NordVPN, jogos em geral que vem querer anunciar, MiHoYo quer anunciar, deixa eu ver, tem o Opera GX e coisas do tipo, então tem muitas coisas assim. Mas no final do dia, sabe o que importa para você fazer uma propaganda no seu canal ou para você conseguir alguma coisa? É você ter, primeiro, amigos e pessoas que possam indicar você. Inclusive, assim, eu vou falar pra você, nesses anos aqui eu já consegui fechar uns trabalhos muito bons. Inclusive eu fechei um trabalho agora com a Blizzard. Eu vou fazer, inclusive, vai me prestigiar hoje à noite, eu vou estar lá no canal da Blizzard oficial, falando sobre Diablo 4, tá? E, cara, muito boa oportunidade, mas é aquilo que eu falei pra vocês, tipo, nada vem sozinho, saca? As pessoas têm que conhecer você, saber que você é uma pessoa segura pra trabalhar. Eu sou uma pessoa segura pra trabalhar. Então, tipo, eu não coloco os pés pelas mãos, não faço conteúdo odioso, eu entrego os bagulhos no dia. Então, isso é uma coisa que as empresas elas valorizam demais. Emito nota fiscal. As empresas valorizam demais esse tipo de coisa. Mas no final, o que importa mesmo, assim, não é a empresa chegar e ver você do nada, não. Muitas vezes isso nunca acontece. É você ser indicado, é você ter pessoas que você conhece, que conhecem pessoas que vão dar essas oportunidades pra você, entendeu? E eu já conheci pessoas aqui que, tipo, não tinham canal, não faziam nada, mas ganhavam muita grana com propaganda, que faziam pra Instagram e coisas do tipo, porque, fulano de tal era irmão de não sei quem, ou era amigo de não sei quem, ou era o marido do filho, entendeu? Então isso pesa demais na hora de fazer uma decisão desse tipo de coisa aqui na internet do Brasil. Então quando o Yanni vem e fala esse tipo de coisa, sabe, pra diminuir os canais de opinião e tal, eu penso, o conteúdo dos canais de opinião não é um conteúdo seguro na maior parte das vezes, eu concordo com ele, mas eu não acho que isso seja um impedimento, entendeu? Na verdade, eu acho que, tipo, o fato de muitos canais de opinião serem Red Pill, por exemplo, é uma coisa que é um grande impedimento, sendo bem sincero. Mas não é como se isso bloqueasse eles, porque é aquilo, se você tem um bom contato, alguma coisa, você consegue, com certeza absoluta. Então, no final das contas, a gente vive num país onde não é sobre você produzir bem, é sobre você ter os contatos certos para você crescer, entendeu? Então, eu acho que assim, dá pra diminuir os canais de opinião por causa disso? Não, não dá, porque muitos que eu conheço fazem por validação, sendo bem sincero. Mas ele fala como se os caras quisessem o AdSense. Talvez ele faça por dinheiro, porque ele é um agente, faz sentido pensar como um agente. Mas a maior parte das pessoas não pensa assim. É uma coisa que eu reclamo bastante aqui no canal, inclusive. E eu digo de bom grado, eu tenho inveja dessas pessoas, porque eles são pessoas jovens, são pessoas que têm a vida ganha já, e eles podem simplesmente vir aqui na internet e fazer os vídeos deles uma vez por mês, ou falar sobre as coisas que eles querem, e ganhar, sei lá,
pouco dinheiro com isso, comparado ao quanto, por exemplo, eles poderiam ganhar fazendo vídeos diários, mas eles não se importam com isso, eles se importam com a visibilidade que eles estão tendo, eles se importam com a validação que eles estão recebendo. Isso é uma coisa que eu não posso passar no momento, entendeu? Então isso é uma coisa que eu invejo bastante. Mas eles recebem validação, eles têm um público absurdo, eles furam as bolhas, entendeu? O Digo furou as bolhas. Falar que o Digo faz um conteúdo ruim, que o Digo é uma merda, coisas do tipo, sendo que o Digo é chamado para podcast, o Digo aparece com react em vídeos gigantescos de vários criadores de conteúdos famosos, várias pessoas que são youtubers gigantescos sabem da existência do Digo. E você pensa no Goulart, por exemplo, quantas propagandas o Goulart já não fechou também, entendeu? O Goulart, ele que foi o criador dessa comunidade, vamos ser sinceros. Ah, mas foi o Digo. Falar que foi o Digo que criou é não ter o conhecimento da história. O Digo, ele obviamente trouxe muita gente pra cá. Mas quem começou com tudo isso foi o Goulart. O Goulart que fazia esse tipo de vídeo e todo mundo começou a fazer vídeo parecido com ele. E surgiu a hashtag não somos o Goulart, não somos cópia, justamente porque essas pessoas queriam se destacar fazendo seu próprio conteúdo. E o Digo é uma dessas pessoas, entendeu? Então, falar da história do Digo sem saber a história do Digo é foda. Falar mal do conteúdo do Digo sem saber o que é o conteúdo do Digo é foda. E falar mal dos canais como se fosse tipo um grupo fechado, que não é foda também. Então a gente tá falando aqui de uma comunidade... Então, por isso que é fogo, mano, ouvir o Yanni falando. Porque ele fala sobre uma comunidade que não existe, ele fala sobre um conteúdo que não é feito, e ele fala sobre uma pessoa que não existe, entendeu? É tipo bizarro, ele tem uma visão das coisas que provavelmente não é a visão da realidade. E vou dizer uma coisa pra você, ele como agente... Ele deveria ser esperto em relação a isso, porque se tem um grande número de pessoas para assistir esse tipo de conteúdo, então tem um grande dinheiro para ser investido aí em propaganda. Só que, bom, enfim, as agências elas estão pensando em outras coisas, tanto que, tipo assim, tem agência aí que tem um pensamento muito, muito arcaico, entendeu? Que não sabe como funciona a internet, que não sabe como faz propaganda. Então eu, por exemplo, já lidei com muitas agências, já tive muita dor de cabeça com a agência, entendeu? Já cheguei a cogitar fazer minha própria agência para fazer direito, entre aspas, porque eu acho que muitas vezes o trabalho que é feito é um trabalho que não entende o público que está assistindo, não entende o público e o conteúdo dos criadores de conteúdo, entendeu? Pra mim é um absurdo vir uma agência assim e pega e faz um monte de cobrança de coisas assim que fica bonito para ser mostrado, mas não é bonito de se assistir. E aí no final das contas você fica com um criador de conteúdo frustrado, que muitas vezes recebe pouco, e uma agência que pega um trabalho que não gerou resultado por causa disso. Então, isso é uma coisa que acontece, clã. Isso é uma coisa bem real. E eu vou falar pra vocês, eu tô me expondo pra caramba aqui falando esse tipo de coisa, falando essa real. Porque, bom, enfim, do ponto de vista do Yanni, eu acho que ele tá errado nesse ponto de desmerecer o criador de conteúdo por qualquer motivo que seja. Porque, lembrando, não é sobre o criador de conteúdo, o conteúdo que tá sendo produzido, mas é sobre quem tá produzindo esse conteúdo e quem tá assistindo, entendeu? Porque, vamos lá. Quando eu fiz os meus vídeos aqui falando sobre o algoritmo recentemente, eu comento com vocês sobre o que fazer para ganhar visualização no YouTube. E aí muita gente acha que não, que é por sorte, ou que eu peguei visualização porque eu peguei um tema trend, coisa do tipo. Mas cara, vamos lá. Quantas pessoas não fazem um conteúdo 100 vezes melhor do que o meu e não estão pegando visualização? Você já parou pra pensar nisso? Quantas pessoas estão arrombando aí em conteúdo de qualidade e estão pegando 1/10 dessas visualizações? O que está sendo feito aí que essas pessoas não chegam a ser vistas? Como a gente pode trazer essas pessoas para evidência? Então a gente volta e meia vê um criador que explodiu. O Gemaplis, eu não sei se você conhece o conteúdo maravilhoso que ele produz. Ele é um cara que simplesmente começou a produzir conteúdo e ele fez vários canais e simplesmente ele fez o vídeo do Mineirinho e ele explodiu. E a partir dali ele ficou famoso. Mas antes disso ele ficou trabalhando por vários meses, vários anos, sem ter visibilidade na internet. Você vai dizer que ele é um fracasso por causa disso? Você vai dizer que ele é um fracasso porque ele não fecha trabalhos com outras coisas? Será que é a busca que ele tem? Falar que a gente busca dinheiro ou que dinheiro é tudo que a gente tem que buscar é um grande erro, porque a gente impõe sobre as outras pessoas as nossas próprias demandas. E eu entendo que o dinheiro é uma coisa que traz muito valor na sociedade. As pessoas gostam muito de mostrar o iPhone 10 e coisas do tipo, sabe? Lá durante o vídeo que ele fez, o pessoal lá mostrou os iPhones mega pica das galáxias de 11 mil, 13 mil reais, sabe? As pessoas gostam de mostrar isso, as pessoas gostam de mostrar que elas têm dinheiro, que elas podem, coisa do tipo, mas não necessariamente isso resume a vida da maior parte das pessoas que estão assistindo, e principalmente dos criadores de conteúdo. Tanto que você vai ver
as pessoas muitas vezes elas gostam muito de falar, eu tenho uma vida infeliz. Eu tenho o iPhone mais caro, eu tenho tudo isso, eu sou famoso no YouTube, eu sou famoso não sei o que, mas eu sou infeliz. Eu passo por um monte de problemas, não sei o que, e eu não me sinto feliz. Eu tenho ansiedade, eu tomo um monte de remédio, eu não consigo dormir. Então, no final, você tá mostrando que o dinheiro não é tudo de fato, sabe? E que talvez essa busca exacerbada por visualização, independente de ser positiva ou negativa, não é talvez o caminho mais certo a se fazer. Então, essa é a minha reflexão que eu trago nesse vídeo sobre os canais de opinião. Ah, e uma coisa importante, né? Muitos dos canais de opinião são pessoas que vieram da pobreza. Já parou pra pensar nisso? Eu, por exemplo, eu vim da pobreza absurda. E eu consegui fazer a minha vida aqui na internet. Eu consegui crescer, construir minha própria casa, fazer um monte de coisa com dinheiro oriundo da internet. Mas antes disso eu não tinha nada praticamente. Assim como muitas pessoas saem da miséria fazendo esses canais aí. Que muitas vezes a gente pode até dizer conteúdo odioso, conteúdo não seguro, com certeza. Mas essas pessoas elas estão passando pelo seu desenvolvimento também na internet. Elas estão aprendendo coisas novas e elas estão evoluindo, elas estão crescendo. E a gente está vendo o crescimento dessas pessoas ao vivo também. E eu acredito que no final, todo mundo quer entregar alguma coisa de qualidade. Ou todo mundo acredita que esse é o futuro para elas. Então, no final das contas, diminuir o conteúdo do outro, que você pode julgar ser um conteúdo de ódio ou não, porque é aquilo, tipo, eu também acho que discurso de ódio é muito monetizado na internet. Mas será que a culpa é do criador de conteúdo? Será que a culpa não é da rede social? E mesmo assim, será que a gente pode resumir tudo como conteúdo de ódio? Não acho que seja funcional esse pensamento. E eu tampouco acho que o Digo está fazendo alguma coisa errada, visto que o Digo, com certeza, deve ter se dado muito bem fazendo esses vídeos que ele fez. E, como eu disse, o Digo é uma das pessoas que faz por validação. Então, quantas propagandas famosas e coisas que ele pode ter recusado por achar que não encaixava com o canal dele? Pensei nisso.